E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui. Para falar um pouco, eu pensei em gravar um vídeo curto, eu pensei em como roteirizar isso, como falar sobre, né, o que você já leu na thumb, obviamente, já leu aqui no título do vídeo, mas eu não consegui reduzir isso, eu não conseguia expressar meu sentimento de uma forma condensada sobre o Lucas Moura. Eu acho que muitos São Paulinos estão pensando de maneiras muito diferentes depois do Lucas Moura, infelizmente, né? Acho que isso ninguém comemora, não existe uma comemoração sobre isso, do Lucas ter rompido o tendão de Aquiles. É bastante triste, independente de qualquer coisa, é muito triste a ruptura do tendão de Aquiles do Lucas. É, e agora tem muitos São Paulinos que estão divergindo, né? Não opiniões, mas sentimentos e um pouco de opinião também sobre o Lucas como um todo, né? Porque, infelizmente, esses últimos 2 anos da carreira do Lucas foram bem complicados, né? E agora que ele volta de lesão, ele ainda, em poucos minutos dentro de campo, acaba rompendo o tendão de Aquiles, que vai deixar ele fora aí por pelo menos até o final do ano, talvez até o fevereiro do ano que vem ali, a depender do prazo de recuperação, ele pode voltar só lá para abril, maio do ano que vem. Então é um período bem grande aí, onde o Lucas não vai jogar bola, não vai fazer o que ele mais ama. E é uma lesão que, diferentemente de uma lesão, por exemplo, de joelho, né, que já é uma lesão bem grave, as lesões de joelhos normalmente o atleta volta muito bem. Hoje em dia, depois de que tudo foi estudado, né, e etc, os atletas tendem a voltar bem, né? O maior exemplo disso é o próprio Ronaldo, né, que acabou com o joelho dele 2 vezes e ainda assim conseguiu ganhar uma Copa do Mundo sendo o melhor jogador, não oficialmente, né, porque deram antes da final e o Oliver Kahn falha, mas o melhor jogador da Copa e o artilheiro daquela Copa. Então, diferentemente disso, a lesão de ruptura ali, do tendão de Aquiles é uma lesão bem delicada que vários atletas às vezes têm dificuldade em recuperar, dificuldade em voltar bem, dificuldade em performar, né? A gente viu essas lesões em nomes muito grandes do esporte, né? Não é uma lesão tão comum no futebol especificamente. No futebol, teve ali o caso do Beckham, por exemplo, que rompeu, o Adriano Imperador também. E, obviamente, né, eles não retornaram tão bem assim depois dessa lesão. Mas no basquete é uma lesão um pouco mais comum. Então teve, por exemplo, Kobe Bryant, o Kevin Durant, enfim, tem alguns nomes bem grandes aí do esporte que acabaram rompendo o tendão de Aquiles. E é uma lesão muito complicada. Você pode voltar bem, mas é difícil você voltar no alto nível que você estava antes. Então, é uma lesão muito delicada, sempre muito difícil performar bem depois que você lesiona. Eu realmente fico muito, muito triste, assim, pelo Lucas. É um cara que, pô, eu entendo novamente críticas, né? Entendo o fato dele, pô, ano passado inteiro praticamente ter ficado fora, esse ano ele vai ficar praticamente o ano inteiro fora, mas é um cara que estava previsto para ele voltar. Talvez contra o Corinthians, ele antecipa a volta dele em uma semana, porque ele é um cara que se cuida, ele é um cara que segue o cronograma de treinos ali, e enfim. E as lesões dele acabam sendo meio que por azar, sabe? Não tem como muito você prevenir, principalmente no futebol, uma lesão do tendão de Aquiles. Não tem como você prevenir, tomar uma joelhada no meio da costela e trincar a costela. Não tem como você prevenir cair no gramado de plástico com o joelho e simplesmente a cápsula ali romper e você demorar para voltar. Isso são coisas que não tem muito como prevenir. A maior parte das lesões do Lucas no São Paulo, né, que são as lesões mais graves, são lesões que não tinham muito como prevenir. Ele se cuida como atleta e ainda assim tá lesionando, coisa que não foi comum na carreira do Lucas como um todo, né? Então é algo que eu fico muito triste. Acho que ele, mais do que dor, que eu acho que ele tava sim sentindo uma dor bem grande na hora ali, mas mais do que dor, eu acho que é uma dor emocional. Eu acho que ele tava realmente muito triste no momento em que ele pode voltar a fazer o que ele gosta, dele enxergar que o São Paulo tem alguns jogos importantes pela frente, que ele vai poder voltar a ajudar o São Paulo, de que ele vai poder voltar a mostrar para a torcida que ele é importante, que ele ainda tem vaga no time. Ele simplesmente tem uma lesão gravíssima, a mais grave da sua carreira, e pode ficar aí até um ano fora. Então, eu fico realmente muito triste, muito triste. Entendo, né, quem lembra do Lucas Moura por essas 2 últimas temporadas, entendo quem lembra do Lucas Moura por ter perdido um pênalti contra o Botafogo, né? Eu entendo tudo isso, de verdade. Mas essa não é a lembrança que eu quero ter e que eu terei do Lucas Moura. E eu só quero compartilhar aqui um sentimento de um São Paulino para São Paulino.
porque eu não consigo não gostar de Lucas Moura. Eu não consigo, assim, por mais que ele ganhe uma fortuna e não tá ajudando o São Paulo faz 2 temporadas. Cara, pra mim isso é muita ingratidão, de verdade. Eu quero lembrar, e eu lembro do Lucas, lá em 2010. Lá em 2010, quando ele joga a copinha, ele faz gol na semifinal, na final que a disputa vai para os pênaltis, ele faz o pênalti decisivo ali, que dá o título da copinha pro São Paulo. Ele sobe da base, ele ainda com poucas oportunidades, mas em 2011 ele começa a ser mais importante. 2012 ele simplesmente foi um dos grandes destaques na campanha da Sul-Americana, que o São Paulo é campeão, faz gol na final, né? Então o Lucas faz um dos gols da final. No ataque ele acabou assumindo todo o protagonismo, né, do ataque, depois que o Luiz Fabiano é suspenso, inclusive, né, porque o Luiz Fabiano fica fora da final, e o nosso trio de ataque ele fica com William José, Oswaldo e Lucas, então o Lucas assume muito desse protagonismo. O Lucas, eu quero lembrar do Rogério Ceni passando a faixa de capitão pra ele, porque ele tava naquele momento, era o último jogo dele com a camisa do São Paulo naquele momento, né? Era o último jogo dele em 2012 com a camisa do São Paulo, porque ele já tava com a transferência acertada pro PSG. Em nenhum momento ele tira o pé ou qualquer coisa no sentido, igual alguns jogadores que vão pra Europa acabam fazendo pra não correr risco de lesão. Ele tava lá se dedicando, eu quero lembrar dele, de fato, do Rogério colocando, o Rogério Ceni, o maior ídolo, entende a importância do Lucas Moura pro título, entende a importância do Lucas Moura pro torcedor São Paulino, tira a faixa de capitão, coloca no Lucas e deixa o Lucas levantar o troféu, né? Troféu esse que em tese seria o último do Rogério Ceni, ele não sabia, né? Seria o último troféu do Rogério Ceni como profissional de futebol e ele não sabia. E ainda assim ele dá a faixa pro Lucas Moura levantar o último título do Rogério Ceni como jogador pelo São Paulo. Se isso tudo não te emociona minimamente, não te arrepia, é complicado. E eu tô falando disso, eu tô em 2012 ainda, mas ele sai de São Paulo, nunca deixou de falar que é São Paulino, de que sempre esteve com São Paulo. Ele volta ali em 2023, depois do coração, né, responder, porque a torcida faz ali uma grande comoção pro Lucas voltar, o São Paulo vai atrás, num momento importantíssimo, num contrato que em tese seria ali para praticamente 5 meses só, mas que ele volta com o São Paulo numas quartas da Sul-Americana, o São Paulo numa semi da Copa do Brasil, num jogo de volta, num clássico. É esse o momento em que ele volta já querendo jogar, então basicamente ele passa uma semana com o clube e já vai pro campo, já faz gol contra o Flamengo. Então, cara, além disso, né, vamos finalizar aqui o que ele fez, mas ele volta, ele faz gol contra o Corinthians na semifinal, ele é peça fundamental no título da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, a gente tá tomando um come dali, um coça da LDU. Fora de casa, a LDU pressionando o São Paulo, podia ter feito uns 4, 5-0. E o Lucas vai lá e faz um gol que deixa a gente vivo pro jogo de volta. Beleza, no jogo de volta acabou que a gente levou pros pênaltis e não conseguiu se classificar, mas é por conta do gol do Lucas que a gente fica vivo pro jogo de volta. Em 2024, ele começa a temporada como titular, vai jogar o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ajuda, de certa forma, a gente quebrar o tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que se perdurava aí por 10 anos praticamente, até um pouco mais de 10 anos. O São Paulo consegue quebrar finalmente esse tabu. Ele machuca nesse jogo, né? Então ele acaba não jogando a Supercopa do Brasil, Supercopa Rei ali, né, contra o Palmeiras. Mas ele tá lá no grupo, ele viaja com a equipe, ele tá lá junto. O Lucas Moura tem 3 títulos pelo São Paulo, e os 3 títulos o São Paulo nunca havia conquistado na vida, né? Na história do São Paulo, o São Paulo nunca tinha ganhado nem a Sul-Americana, nem a Copa do Brasil, nem a Supercopa. Então, o Lucas, pra mim, ele é de uma importância, assim, é por isso que disso que eu vou lembrar do Lucas, sabe? É desse Lucas Moura que eu quero lembrar, do Lucas Moura de 2012, do Lucas Moura de 2023, do começo de 2024. É esse o Lucas Moura que, de fato, eu quero lembrar e que, pra mim, é um ídolo do São Paulo. Ídolo maior do que alguns que são tidos como ídolos do São Paulo. Pra mim, né? E aí, as prateleiras de ídolos são muito pessoais, né? Acho que cada pessoa coloca ali de acordo com os ídolos em prateleiras. Mas pra mim, eu, Rick, tá? Pra mim, o Lucas, ele é mais ídolo do que o Kaká. Ele é mais ídolo do que o Luiz Fabiano. O Lucas, ele é um cara que vem da base, mas conquista títulos com o São Paulo. Títulos importantes. Volta num momento crucial, depois renova com o São Paulo. Enfim, o Lucas, pra mim,
eu entendo muito, tá? Muito, 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 muito. Quem tá chateado, quem fala que o Lucas o custo-benefício dele não valeu nesses últimos 2 anos, porque de fato não valeu. Infelizmente, a lesão que ele tem lá no Paulista, vamos lembrar sempre, né? A lesão do Lucas foi lá na semifinal do Paulista do ano passado. E ele não consegue, ele tenta voltar, né, contra a LDU na Libertadores, ele tenta jogar no sacrifício, porque ele não tinha condições de jogar. É um cara que nunca. Que ele tá no banco sentado e ele tá cantando junto com a torcida. Enquanto tem ídolos de outros times aí, mandando a torcida calar a boca, mandando a torcida ficar quieta, discordando da equipe quando tá em uma fase. Quando deu todo esse problema, o São Paulo em uma fase, o Lucas ficou quieto e trabalhou. Ficou quieto e trabalhou o tempo inteiro, sabe? É esse tipo de jogador que, cara, eu tenho sim gratidão e eu não consigo, por uma questão de 2 anos aí que ele lesionou, de novo, lesão. Quando a lesão é muscular, 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 você pode falar, cara, o cara não tá se cuidando, o cara não tá fazendo fisioterapia direito, o cara não tá descansando tanto que tem que descansar. As lesões do Lucas não foram musculares. E aí entra num ponto dele ainda assim tentar jogar, mesmo nas dificuldades. 2025 ele não consegue jogar por conta dessa lesão que ele teve lá contra o Palmeiras. Ele fica 2025 bichado o ano inteiro, tenta voltar em vários momentos, mas não consegue, simplesmente não consegue. E aí é uma questão que na minha concepção, né, diz muito mais da equipe médica do São Paulo, das decisões tomadas, da maneira como o corpo dele reagiu, do que de fato ele. Ele queria estar em campo. Ele não estava conseguindo jogar, mas ele queria estar lá. Em 2026, ele começa a temporada e pra mim ele é importante em alguns jogos, tá? Ele entra bem em alguns jogos. No próprio jogo contra o Bragantino, pra mim, nas quartas do Paulista, ele foi muito bem. Porém, obviamente, jogadores oscilam, o Lucas acabou oscilando. Talvez no momento em que o Lucas estivesse na pior fase ali, ele acaba lesionando a costela, fica fora. Aí quando ele volta, e o que eu acho que ele mais queria era voltar e dar uma resposta pro torcedor, acontece uma tragédia dessas. Eu entendo novamente, o Lucas ganha 1.800.000 e não tá rendendo em nada. E, pô, desde que ele renovou o contrato, que ele não jogou mais bola e ele ganha 1.800.000. Eu entendo isso de verdade, tá? Entendo, torcedor, eu entendo. Mas Rick, eu não consigo ficar bravo com um jogador que, por ele lesionar, a lesão não ser diretamente culpa dele, e esse jogador sempre demonstrou respeito com a camisa do São Paulo, sempre demonstrou garra com a torcida do São Paulo, sempre quis defender as cores do São Paulo. E com um jogador desse eu não consigo, principalmente um jogador que ganhou 3 títulos inéditos com o São Paulo, que veio da base, que sempre demonstrou amor, carinho, respeito pela camisa. Cara, eu não. De verdade, eu tô triste de verdade, porque esse pode ter sido o último jogo do Lucas Moura com a camisa do São Paulo. Essa é a verdade. Esse pode ter sido, sim, o último jogo do Lucas Moura com a camisa do São Paulo. Fico muito triste de ter sido dessa forma, desses 2 últimos anos dele serem melancólicos, né? Serem totalmente ofuscados por lesões, o que não condiz com o resto da carreira do Lucas, né? Mas eu não consigo lembrar do Lucas Moura por esses 2 últimos anos. Eu sempre, se esse realmente foi o último jogo da carreira do Lucas pelo São Paulo, eu sempre vou lembrar ele por ele ter ganhado a Copinha e ter me feito muito feliz lá em 2010, por ele ter ganhado a Sul-Americana e ter me feito muito feliz em 2012, por ele ter ajudado muito o São Paulo no momento talvez mais importante dos últimos anos aí, com certeza da última década, que foi a Copa do Brasil. Na Supercopa ele pode não ter jogado, mas graças à Copa do Brasil ele estava lá, então o título também é dele. Então, cara, eu de verdade, por essas lembranças que eu quero ter do Lucas Moura, sabe? São essas lembranças que eu quero efetivamente ter do Lucas. Tenho muita gratidão ao Lucas, muita gratidão mesmo. Eu não consigo ficar bravo, triste. Na verdade, triste eu tô muito, porque da maneira como isso se encerra, mas entendo os torcedores que querem o Lucas fora, que acabe logo tudo isso e etc. Porque eu acho que realmente agora não tem mais o que fazer, né? Talvez tenha sido o último. Eu queria dar uma sugestão aqui. Quem sou eu, né? Esse vídeo vai pegar, sei lá, 50 visualizações, mas eu queria que de alguma forma isso chegasse na diretoria e no Lucas, porque eu tenho uma sugestão, que eu não sei nem se o Lucas ia querer, se a diretoria ia querer, mas basicamente dizem, né, que o Lucas recebe de fato 1.800.000 para atuar pelo São Paulo. Se isso é verdade ou não, eu vou tomar isso como base pra gente só facilitar cálculos. O Lucas basicamente tem mais 8 meses de contrato com o São Paulo, né? De agora maio até dezembro. E ele vai receber o salário porque é direito do Lucas, né? Independentemente dele estar machucado ou não, ele vai receber esse salário até o final do ano.
São poucos aí. Acho que só tem o caso do Pato nessa história recente aí, que o Pato abdicou de receber salário e é isso. Acho que só o Pato fez isso e agradecemos muito ao Pato por conta disso. O Lucas não vai fazer, mas não é crucificando, tá? Nenhum jogador de futebol faz isso. Nenhum, tá? Então, ele tem o direito de receber, é o salário dele. Infelizmente, ele machucou. Eu acho que se eu tô triste, eu imagino o Lucas, que deve estar muito mais triste. Mas, cara, se o Lucas realmente ganha 1.800.000 e faltam 8 meses aí pra acabar o contrato dele, basicamente, esses 8 meses totalizaria ali 14 milhões e 400 mil reais. 14 milhões e 400, basicamente. Se você pega esses 8 meses que faltam, soma com os 12 meses do ano que vem, e pega esses 14 milhões e 400 e dilui em 20 meses, né, que são os 8 desse mês, mais os 12 do ano que vem, daria 720 mil por mês, que ainda é um baita salário. E o São Paulo, em tese, não gastaria nada mais por isso. Ele só daria um fluxo de caixa muito mais saudável, porque você gastaria menos dinheiro, esse dinheiro ficaria parcelado ali, em tese, ao invés de 8 meses, em 20 meses, que seria melhor para o fluxo de caixa do São Paulo. E aí, o que você faz? O Lucas, com essa ruptura agora no tendão, honestamente, poucos clubes vão se arriscar com o Lucas de dar algum salário alto, de fazer alguma loucura, de dar um contrato um pouco mais longo. Poucos times vão fazer isso. Se eu tivesse na diretoria do São Paulo, eu sentaria com o Lucas, assim que ele tiver um pouquinho melhor, né, tiver em condições já de ter um bate-papo, falar: Lucas, seguinte, vamos renovar seu contrato por mais um ano, mas a gente reestrutura seu contrato desde agora. O que isso significa, né? De agora até o final do ano você teria 8 meses de contrato. A gente vai estender isso para 20 meses de contrato. Porém, o que você ia receber em 8 meses, você recebe nesses 20. Então dá 720 mil de salário até o final de 2027, ou seja, o São Paulo não gasta um centavo a mais. A gente coloca um contrato de produtividade desde agora com você. Claro, ele não tem como ser produtivo agora, porque simplesmente ele está se recuperando da lesão. Mas coloca um contrato de produtividade, sei lá, aí os staffs lá que se virem, mas se ele jogar 50% dos jogos do São Paulo no mês, ele recebe um bônus de 100, 150 mil, que seja. Não sei, tô chutando valores aqui, tá? Mas coloca um contrato de produtividade pra ele, pensando já no ano que vem, que quando ele voltar, se ele não conseguir jogar bola, se ele não tiver em condições, se, enfim, ele não conseguir performar, ele vai ficar no banco e aí ele não recebe nada mais por isso e o São Paulo não tem nenhum problema, porque o São Paulo só tá diluindo o que já deveria o Lucas ao longo de 20 meses. Porém, se ele jogar, ele recebe um dinheiro a mais, ele já tem um contrato garantido até o final do ano que vem. E pro Lucas seria ótimo, pro São Paulo seria ótimo, porque se o Lucas jogar mais de 50% dos jogos, significa que ele tá rendendo, né? Então seria bom pro São Paulo. E eu tentaria pensar em algo nesse sentido, sabe? De diluir o contrato dele em 8 meses, que tem 8 meses aí, em 20, renovo com ele até o final do ano que vem, diluo o que ele tem pra receber ao longo desses meses. E eu tentaria fazer algo no sentido, porque eu acho que é injusto com o Lucas, injusto com o próprio São Paulo, né? Esse final de carreira, não final de carreira, né? Perdão, não quero acabar com a carreira do Lucas, mas esse final de contrato com o São Paulo, né? Eu acho que não poderia acabar uma história tão bonita, uma história de um ídolo do São Paulo. E eu não tenho medo de falar aqui que o Lucas é ídolo dessa forma. Eu acho que é muito, muito feio, sabe? Pra história acabar dessa maneira. Então, eu pensaria em algo nesse sentido. Não sei se o Lucas toparia, se a diretoria pensaria em algo. Pro São Paulo, seria um contrato de praticamente zero risco, porque você só diluiria o que você já tem para pagar. E daria uma produtividade ali conforme ele performasse. Aí pode ser por gols, por jogos, sei lá, sabe? Daria um contrato de performance. E é isso. E manteria o Lucas Moura por mais uma temporada. Eu sei que muitos torcedores vão ser contra essa minha ideia, mas eu penso nos riscos do São Paulo, que não seriam nenhum, e penso também nessa injustiça. Acabar a história do Lucas Moura no São Paulo, uma ruptura no tendão contra, sabe, contra o Bahia, é essa história que a gente queria encerrar, é dessa forma, sabe? Eu acho injusto com o Lucas, eu acho injusto com o São Paulo, eu acho que essa história teria tudo pra acabar de uma maneira mais feliz, de verdade mesmo, e o Lucas pra mim é um ídolo desses recentes aí, com certeza ele é o maior ídolo do elenco, e, do século aí, ele com certeza estaria entre os maiores ídolos desse século. Mas e você? O que você acha dessa ideia? O que você acha sobre o Lucas Moura? Eu, honestamente, fiquei, muito, muito chateado. Tem muitos torcedores que
vão pegar no pé e com uma certa razão, porque os 2 últimos anos, mas eu nunca, nunca mesmo vou conseguir lembrar do Lucas dessa forma. Eu desejo a recuperação mais tranquila do mundo para o Lucas, que ele realmente consiga se recuperar, volte a jogar bola, seja no São Paulo, seja em outro lugar, que ele volte a ser feliz, que ele encontre a felicidade. Eu acho que esse momento na cabeça dele, felizmente, a mulher do Lucas lá tá do lado dele também, ele tem os filhos, felizmente ele tem uma rede de apoio que parece ser muito forte, mas não deve ser nem um pouco fácil para o atleta ele ter ficado esse tempo todo mal conseguindo respirar nos primeiros dias por conta de uma lesão na coluna, e agora que ele pode voltar, ele simplesmente tem uma lesão ainda pior. Então, desejo a melhor recuperação do mundo pro Lucas, desejo tudo de melhor para a pessoa que o Lucas é e pro resto da carreira dele, seja no São Paulo ou não seja. Eu gostaria muito, tá? Muito mesmo, que o São Paulo pensasse numa reestruturação de salário para que ele jogasse por mais uma temporada no São Paulo, obviamente com pouquíssimos riscos. Não gostaria que o São Paulo renovasse só simplesmente pro ano que vem, ganhando o que ele tá ganhando e ponto final. Óbvio que não é isso, mas eu pensaria muito numa reestruturação alinhada com o Lucas, de ver como é que isso poderia sair do papel, né? Em virtude do Lucas, infelizmente, não tá fora da temporada e talvez até fora do Paulista do ano que vem. Mas é isso, deixa aí seus comentários, deixa aí o que você acharia, o que você achou de tudo isso. Eu, honestamente, tô bem triste com toda essa sequência do Lucas, mas espero que ele se recupere o quanto antes e espero que aconteça o que seja melhor pra ele e pro São Paulo Futebol Clube principalmente. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha. Sempre que você deixa o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega pra mais pessoas, então dá essa moral. Tamo junto demais, aquele abraço. Amanhã tem pré-jogo já contra o O'Higgins. Vamos ver o que dá isso, mas amanhã sai o vídeo aí de pré-jogo. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.